Agora nós temos mais um exemplo aqui, tá? Nós vamos fazer representar uma função pulso único seno integral, tá? Então, por isso que nós vimos aquela definição do seno integral. Então, encontre a representação por integral de Fourier da função f de x igual a 1, se módulo de x é menor que 1. E f de x é igual a 0, se módulo de x é maior que 1. Então, nós temos a solução aqui, tá? Nós vamos calcular o A de W, tá? Então, A de W, nós temos a fórmula, que é 2 sobre π, vezes a integral de 0 a infinito de fv, vezes o cosseno WV dV, que é igual a 1 sobre π, tá? Vezes a integral de menos 1 a 1. Então, aqui nós colocamos a notação de 1 sobre π, tá? Só que nós mudamos o intervalo aqui, porque o x varia, o módulo de x é menor que menos 1, então, menor que 1, isso significa que x varia de menos 1 a 1. Então, x é maior que menos 1 e menor que 1. Então, por isso que nós mudamos aqui o limite de integração, tá? E aqui nós colocamos 1 sobre π, que está aqui, ó, tá? Cosseno de WV dV, que é igual a seno de WV, tá? Sobre π vezes V. Nós integramos aqui, tá? O cosseno de WV, ele é dado por esse valor aqui, tá? A integral. E isso variando de menos 1 a 1, que é igual a, se nós fizermos os cálculos aí, tá? Substituindo o limite inferior e o limite superior na variável V, tá? Nós vamos obter esse valor aqui, 2 seno de W sobre π vezes W. Agora nós vamos calcular o BW, tá? O BW é igual a 1 sobre π vezes a integral de menos 1 a 1, só que multiplicado pelo seno de WV dV. Como a função é par, tá? Então, existe apenas a integração aqui para o A de W. Se nós integrarmos o B de W, nós vamos obter 0, tá ok? Porque nós estamos trabalhando uma integração de função seno. E a função seno, a integral de uma função seno, como ela é uma função ímpar, ela vai ser sempre 0. Então, f de x é igual a... Nós vamos fazer agora, calcularmos aí, o 2 sobre π, tá? Que nós temos lá na equação, na função, né, representada, vezes a integral de 0 a infinito, tá? De f de v. Mas quanto que vale f de v? O f de v é como se fosse o f de x aqui, ó, tá? Nós vamos substituir o 1 no lugar do f de v, tá? Então, quando é 0, não vai interessar para nós fazer o cálculo aqui. Nós vamos se interessar apenas quando tem valor para a função, tá? Então, vai variar de 0 até infinito de cosseno de wx, tá? Por que cosseno de wx? Porque nós temos o valor dessa de 1, né, multiplicado por cosseno de wx, vezes o seno de w v, só que o seno de wv, nós temos aqui o seno de w dividido por π vezes w. Pode ver que o π aqui ele foi colocado em evidência aqui, ó, tá ok? Está aqui para fora, é esse próprio π aqui dessa função aqui que está no integrando, e isso dw. Se x for igual a 0, então nós vamos obter a integral de 0 até infinito de seno de w sobre w. Nós vamos ver aqui, ó, colocando o x igual a 0 aqui, ó, vai zerar essa parte aqui, ó, tá ok? Vai ficar o cosseno de w vezes 0, que vai dar o cosseno de 0, e o cosseno de 0 vale 1. Então, por isso que vai ficar seno de w sobre w. Então, isso dw. E isso vai tender, ó, para π sobre 2. Então, se nós substituirmos o limite superior aqui de infinito para u e adotarmos o limite, tá,
o limite de U tendendo a infinito da integral de 0 a U de seno de W sobre W dW, ele vai ser a função seno integral, tá? Que vai se aproximar de π sobre 2, tá ok? Quando o U tende a infinito. Agora nós vamos usar uma transformação trigonométrica para nós podermos calcular a integral, tá? Porque essa integral ela é complexa para fazer os cálculos, tá? Então nós temos aí as transformações trigonométricas, tá? Que vai facilitar aí essa integração. Então, seno de x vezes cosseno de y, tá? Por que nós estamos fazendo? Porque nós temos um produto aqui, ó, de uma função cosseno de wx vezes o seno de w, tá? Só que aqui nós estamos trabalhando só com x e y. É só fazer as alterações de variáveis aí, tá? Então, seno de x vezes cosseno de y é igual a meio vezes seno de x mais y mais seno de x menos y. Isso tudo entre esses colchetes aqui, tá? E, mudando o limite superior de integração de infinito para a, nós vamos fazer uma variação aí, tá? Para poder fazer o cálculo da integral. Nós vamos representar a integral f de x é igual a 2 sobre π, tá? Vezes a integral de 0 a infinito, tá? De cosseno de wx seno de x seno de w sobre w dw por 2 sobre π, tá? Nós colocamos aqui, ó, o mesmo valor, só que nós mudamos, né? O infinito aqui para a. Então, vai ficar a integral de 0 a a, vezes todo esse integrando aqui, tá? Nós vamos integrar esse valor aqui, dw, que é igual, isso equivale, tá? Usando a forma de transformação em produto, olhem bem, aqui está meio, né? Então, olhem bem, nós vamos colocar como é meio, aqui está multiplicado por 2, tá? Então, vai cair na metade aqui, vai cair 1 sobre π mais 1 sobre e aqui do outro lado, tá ok? Isso da integral de 0 a a, de todo esse valor aqui, tá? Então, vai ficar seno de w mais wx, ó, porque wx é do cosseno, tá? Mais 1 sobre π vezes a integral de 0 até a de seno de w menos wx, tá? Como x, nós vamos pegar do seno, né, primeiro, então vai ficar w menos o wx. Tá? Então, subtrai sempre o que está no cosseno. E isso de dw. Agora, nós vamos fazer o w mais wx para facilitar a notação, tá? Nós vamos mudar essa variável para t. Então, nós vamos calcular agora a derivada de t dessa função, tá? Dada por t é igual a w mais wx. Nós vamos derivar em relação à variável w. Isso vai ser igual a x mais 1, tá? Derivada de w é 0, derivada de w vezes x na variável x é igual a x. Então, nós vamos ter aí que dw, tá? Se nós multiplicarmos em cruz aqui e isolarmos ele, vai ser igual a dt dividido por x mais 1. Então, se nós isolarmos o w aqui também nessa primeira função, tá? Sem contar a derivação, nós vamos ter a variável w é igual a t dividido por 1 mais x. Como nós variamos o w, tá? Essa variável w mais wx para t, nós vamos fazer a mudança de variável aqui também de w para t, tá? Como o limite de integração varia de 0 a a, que é o w, né? O w está variando de 0 até a, então nós vamos fazer a troca de variável. Então vai ficar t sobre 1 mais x, variando de 0 a a. Por quê? O w é igual a t sobre 1 mais x. Se nós multiplicarmos toda essa desigualdade por 1 mais x, tá? Em ambos os membros, então nós vamos isolar o t, tá? Então, t é maior ou igual a 0, menor ou igual a vezes x mais 1, tá? Porque foi multiplicado aqui, o a aqui por x mais 1. Todos os termos da desigualdade. Agora, nós voltamos lá no exemplo aqui, tá? No exercício, dando continuidade, fazendo a troca de variáveis aí, tá?
dos limites aí de integração. Então, ó, 1 sobre π vezes a integral, nós vamos pegar essa primeira equação aqui, essa primeira parte aqui, tá? Dessa integral aqui. Então, nós vamos integrar ela de 0 até a, de seno de w mais wx sobre w, dw. Isso é igual a 1 sobre π vezes a integral de 0 a vezes x mais 1, tá? Por quê? Nós mudamos de w para t, né? Então, olhem bem, o limite superior se tornou a vezes x mais 1. Vezes seno de t, porque nós substituímos aqui, ó, w mais x, que está aqui, né? W mais wx por t. Nós fizemos essa variável, que é essa alteração. E isso dividido por w vezes dt, tá? O que é o dw? dw é dt sobre x mais 1. Então, olhe bem, isso é igual a 1 sobre π vezes a integral de 0 a vezes x mais 1, vezes seno de t sobre t dt. Por que aqui deu t? Porque o t ele é igual a w, tá? Se nós fizermos aqui, ó, o produto w, olhe bem, ó, t é igual a w vezes, multiplica em cruz aqui, ó, 1 mais x. Então, ó, w vezes 1 mais x é igual a t. Por isso que apareceu o t aqui. Tá ok? Então, agora nós vamos fazer para outra parte da integração que está aqui, tá? Dessa integral, que é essa parte aqui. Nós vamos trabalhar com o w menos wx. Então, olhem bem, nós vamos fazer o w menos wx igual a menos t. Um nós chamamos de positivo, o outro nós vamos chamar de negativo. Tá? Então, olhem bem, dt, nós vamos derivar essa equação aqui, tá? Essa função, em relação à variável w. Então, dt, em relação à derivada dt, dw, é igual a x menos 1, tá ok? Então, a derivada de w é 0 e a derivada de menos wx vai ficar menos 1. Então, nós vamos ter que dw é igual a, fazendo aqui a multiplicação em cruz, dt sobre x menos 1. Tá? Então, nós vamos calcular que o w, tá? A partir dessa própria equação aqui, nós podemos tirar essa relação aqui. W é igual a menos t dividido por 1 menos x. Daqui nós temos que w é igual a t dividido por x menos 1. Multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador por menos 1. E não altera a igualdade. Ok? Como w é maior ou igual a 0, menor ou igual a nós temos que substituir o w, tá? Porque nós fizemos a mudança de variável em função de t, tá? Então, nós vamos usar o w igual a t dividido por x menos 1. Tá? E em seguida, nós vamos multiplicar todos os termos desta desigualdade por x menos 1. Então, t tem que ser maior ou igual a 0, menor ou igual a vezes x menos 1. Agora, nós voltamos lá nesse termo aqui, ó, tá? Novamente, nós vamos substituir aí, ó, 1 sobre π vezes a integral de 0 a de seno de w menos wx sobre w, dw, é igual a 1 sobre π vezes a integral de 0 a, tá? Vezes x menos 1. Por quê? O w, ele varia, como tem o limite a aqui, né? Foi alterado, ele vai de a vezes x menos 1, vezes seno de t, porque o w menos wx, ele é igual a t, tá? Então, nós vamos substituir a variável aí. Então, vai ficar seno de t, tá? Seno de t sobre t dt, tá ok? Então, olhem bem, fizemos aí a mudança de variável, colocamos aqui o seno de t sobre w, tá ok? O que é o dw? dt sobre x menos 1, que está calculado aqui, ó, tá ok? A derivada, dt sobre x menos 1, que é igual a 1 sobre π vezes a integral de 0 a vezes x menos 1, seno de t sobre t
Porque w vezes x menos 1, ó, se nós multiplicarmos aqui, ó, ele vai ser igual ao próprio t. Então, nós colocamos t aqui, tá? dt. Então, fizemos aí o cálculo. Agora, nós vamos colocar 2 sobre π, tá? Nós voltamos lá na primeira, nessa fórmula que está aqui, ó. Ok? Nós copiamos ela novamente, só que nós vamos substituir os valores já com a integral aqui, tá? Que foram as duas integrais que nós calculamos ali. Então, olhem bem, 2 sobre π vezes a integral de 0 a vezes o cosseno de wx seno de w sobre w dw é igual a 1 sobre π vezes a integral de 0 a vezes x mais 1 seno de t sobre t dt mais 1 sobre π, tá? Vezes o que nós acabamos de calcular aqui, ó, tá? Essa mesma função aqui. Então, olhe bem, copiando novamente aqui, ó, então vai ficar 2 sobre π vezes a integral de 0 a vezes cosseno wx seno de w sobre w dw é igual a 1 sobre π. Essa função, quando tem esse limite aqui inferior, tá? Superior, quer dizer, a vezes x mais 1, nós podemos colocar, como ela tem essa característica aqui que nós vemos que é a função seno integral, tá? Então, nós colocamos a seno integral de a vezes x mais 1, tá? Mais 1 sobre π, aqui também nós vamos ter uma função seno integral, tá? Vezes a função seno integral de a vezes x menos 1. Aqui tem o gráfico, tá? Isso aqui pode ser feito aí até num aplicativo aí, como ou num software como o MATLAB, tá? Ou até o GeoGebra também, ele faz essa descrição gráfica aqui, tá? Então, dá para fazer aplicando aí, tá? Essa curva aqui representa o integrando, a função no integrando, tá? E nós temos aqui a função seno, tá? Integral aqui que ela tende para meio, tá ok? Então, olhem bem, ó, a assimetria aqui nesse gráfico aqui também. Então, nós podemos representar graficamente uma integral, tá? De Fourier.